Bom dia, boa tarde, boa noite. Importa o horário que você esteja vendo? Bem, espero que sim. Saudações a todos. Mas vou conversar. Vamos falar um pouquinho hoje sobre pseudociência. Parece verídico, hein? A gente falou sobre fatos, dados, informações. Foi um vídeo bem crítico, na verdade. As pessoas que não levam isso, não levam a informação para si. Só que hoje é um tipo de vídeo que possivelmente tanto a galera da esquerda quanto da direita vai me bater. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Por mais que eu esteja falando de pseudociência, se eu começo a falar de pseudociência, levanta essa bandeira, tenho certeza que a maioria da galera da esquerda vai falar, vai só criticar terra plana e não, mas existem muitas pseudociências que a gente assimila pra gente, a gente assimila, né? Então vamos tentar entender um pouquinho sobre pseudociência, vamos conversar sobre isso, vamos conversar um pouquinho como a pseudociência, o que ela é, quais são os seus exemplos e como ela pode interferir na nossa vida. Eu sempre gosto de trazer histórias da minha vivência, né? Da minha vida, o que eu passei. Eu faço uma faculdade de exatas, faço engenharia civil, mas quando eu era menor eu sempre quis trabalhar com ciência. Meu sonho era ser cientista da NASA. Então eu sempre fui um fascinado por ciência. Acho que todo mundo que é um pouco de exatas teve esses momentos na sua vida, né? Teve aquele momento onde pediu aquele kit de alquimia, ou ficava inventando experiências, circuitos, ou coisas do tipo. E eu não fugi dessa sessão, então eu sempre tive um carinho enorme pela ciência. Sempre amei, fui fascinado pela ciência. E eu, infelizmente, só não segui na ciência porque desde pequeno falavam que não tinha um futuro dentro do Brasil e eu queria continuar morando no Brasil. É, obviamente, fica também uma minha admiração pelas pessoas que conseguem fazer ciência aqui em território nacional. Quem consegue fazer ciência em território nacional, para mim, só por isso já é um herói. Tá para mim no panteão de heróis nacionais. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a pseudociência, o que ela é, como a gente pode identificar uma pseudociência, porque tem a protociência e a pseudociência. A protociência seria uma ciência que está surgindo, e a pseudociência seria algo que já está internalizado no imaginário popular. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Em resumo, a pseudociência seria você tentar colocar fatos científicos, tentar trazer, aproximar um pouco uma imaginação, uma ideia, uma hipótese até, ou uma convicção, uma crença para a ciência. Quando você tenta forçar, quando você força algo que não é ciência, não é ciência, é uma pseudociência, entende? Tentando trazer em palavras mais simples. Mas o que seria a pseudociência propriamente dita? A pseudociência é o conjunto de crenças ou afirmações sobre o mundo ou a realidade e que se considera equivocadamente como tendo base ou estatuto científico. Uma pseudosofia. Sofia seria o conhecimento, né? Um pseudoconhecimento. E a gente tem que começar falando que a pseudociência normalmente sempre vem com uma teoria estapafúrdia ou megalomaníaca, extremamente estranha, e tenta trazer coisas, fatos científicos para próximo dela de forma a dar um aval para essa teoria maluca que as pessoas levam como verdadeira. A grande questão é que, principalmente hoje em dia, a ciência e a pseudociência, o que é pseudociência e o que é ciência, é um campo muito político, sociológico até, o que não era para ser. Então, ter pessoas no governo que acreditam em terra plana, isso interfere no campo entre ciência e pseudociência. Nossa, terra plana é pseudociência. Sim, claro, todos nós concordamos que terra plana nem pseudociência era para ser um. Melhor não falar. Vamos evitar processos. É impressionante isso. É impressionante que a interferência da sociedade dentro dos fatos. Mas, Matheus, vamos lá. Como identificar o que é ciência e o que é pseudociência? A ciência parte da observação. E da observação a gente cria uma hipótese. Então, por exemplo, se eu vejo que o sol nasce toda manhã,
eu vejo o Sol em um período do dia e a Lua no período da noite. Então eu vou criar uma hipótese em cima disso, certo? Então vou criar a hipótese que a Terra gira no seu eixo. No caso, antigamente a hipótese era os astros que estão girando. Hoje em dia, vamos dizer assim, a hipótese que eu estou criando aqui é que a Terra gira e assim é capaz de ver Lua e Sol. Agora a gente vai ter que fazer uma experimentação. Como a gente poderia fazer uma experimentação? Às vezes se afastar do corpo. Então, por exemplo, se a gente sair da Terra, você está vendo uma experimentação. Está vendo a Terra girando. Está vendo o experimento acontecer. Ou você cria propriamente o experimento. Por exemplo, se você considera que a Terra é esférica, você coloca por exemplo, palito na frente, faz uma bolinha de isopor, gira ele e vai ter um comportamento muito parecido com o que a gente tem do dia e do sol. Né? No, God! Do dia e da noite. Com base na experimentação, a gente cria teoria. Só que essa experimentação em teoria é um ciclo. Às vezes o experimento dá errado, às vezes o experimento dá certo de primeira. Então tudo depende do experimento e teoria. É um ciclo. E a partir do momento que você chega na teoria finalizada, você pode criar a lei, quando não existe mais contestação. Quando existe uma teoria que foi provada, vira uma lei. Por exemplo, a lei da gravidade. Já na pseudociência, ela vem da observação, da hipótese, então vamos o mesmo exemplo. Putz, eu vejo que um horário do dia tem sol, no outro horário tem lua. Minha hipótese é que tem um plano e os astros que giram aí está paradinho. Só que foda-se, os caras não fazem nenhum experimento, não fazem nada e acham que é uma lei. Então eles querem partir da hipótese para a lei direto. Isso é a pseudociência. Quando eles usam experimentos que não seguem o método científico. Isso também é outro erro recorrente. Karl Popper, no século XX, ele trouxe um conceito chamado refutabilidade. O que é isso? Era um jeito para separar ciência e pseudociência. Karl Popper era um cara foda, diga-se de passagem. Quero ler mais sobre ele. E ele falava assim: se algo pode ser contestado, aquilo é ciência. Se aquilo não pode ser contestado, não é ciência. Era uma forma muito simples, óbvio. Portanto, o conceito da refutabilidade é fundamental dentro do contexto. Porque é complicado, por exemplo, você refutar algo que envolve crença ou algo que envolve muito o ego da pessoa. O Karl Popper se separou em ciência e não ciência. Dentro da não ciência tem a pseudociência propriamente dita, né? Mas tem a metafísica, a filosofia e afins. Portanto, é importante que uma teoria científica ela possa ser refutada. Obviamente, com dados, informações e tal, com o método científico correto. As pessoas tendem a não ver o método científico coerente, fazer o método científico coerente. E aí acaba falando, olha, a Terra é plana, viu, bicho? Porque se eu coloco uma régua ali, eu vejo aqui, serra retinho, né? Retinho, tá vendo? Reto. Dá um ódio no coração, eu entendo você, meu amigo, meu irmão. E exemplos de pseudociência. Aí que vem a polêmica. Primeiro, vamos pelos leves até chegar ao pesado. Terra plana, movimento de fascina, homeopatia, astrologia. Tanto que Karl Popper, lá no século XX, usou a astrologia como um exemplo de pseudociência. Aí vem o criacionismo, o design inteligente, as coisas que envolvem religião. Então, é um leque incrível e grande. E por que existe a pseudociência? E aí, agora, uma opinião minha pessoal. Querendo ou não, a comunidade científica ela se fecha no seu mundinho. A gente tem grandes nomes científicos, de divulgadores científicos, Sagan, atualmente o Átila e a Marino, e assim por diante. A gente tem vários divulgadores científicos, mas eles são pontuais. Normalmente é muito mais comum você ver um apresentador falando sobre ciência para criança, como o de Bikman ou coisa do tipo, que nem é atual, nem é recente, do que ver cientistas de verdade fazendo isso, entende?
ver programas feitos por cientistas. Infelizmente não tem. Isso eu sinto que é uma falha da comunidade científica, de tentar descer do seu pedestal e conseguir conversar, trazer de forma mais natural e orgânica essa conversa. Que é complicado, é uma conversa bem difícil, concordo plenamente com isso, mas é importante. A gente precisa trazer essa conversa para os leigos. Porque onde há esse vácuo, há esse buraco, a pseudociência nasce ali. A pseudociência nasceu fortemente dentro dos militantes da direita, com a Terra Plana, o movimento antivacina, e da galerinha de esquerda que acredita em pseudociência, vulgo astrologia também. É difícil, é complicado a gente assumir que a gente está cometendo erros parecidos. Porém, a astrologia é tão tóxico quanto a Terra Plana, o movimento antivacina. Porque o antivacina eu acho que eu peguei pesado demais, posso concordar com isso. Mas a Terra plana e a astrologia, elas estão no mesmo patamar. Que elas querem duvidar da ciência perante o conceito de astros de dinâmica orbital e afins. E eu dou uma dica para você. O Karl Popper falou sobre a refutabilidade. Eu tenho uma teoria. Teoria velho brasileiro que mora nos Estados Unidos fumando charuto e é guru do presidente. Não citei nomes. Teoria do guru do presidente é a seguinte: se o guru do presidente em algum momento já fez isso, possivelmente deve ter errado. Se você for ver, ele acredita em terra plana, ele já foi astrólogo, entende? Então, várias coisas assim. Eu até deixo essa teoria para vocês, a teoria guru do presidente. Se o guru do presidente fez, possivelmente deve estar errado. Então é isso. Cuidado para não acreditar em pseudociências. Cuidado. Eu entendo que a linguagem científica pode ser difícil. Eu espero de verdade que com essa pandemia, com as pessoas tentando falar de ciência, com cientistas mostrando sua importância, a gente valorize mais a ciência, a gente consiga ver que a saída, a cura vai vir dali, que eles vão salvar a gente disso, que a gente consiga e que essas pessoas tenham notoriedade suficiente para conseguirem ser comunicadores, divulgadores científicos e trazerem para uma pessoa que não tem um estudo, não tem um conhecimento sobre isso. Então, estudem, leiam bastante e vamos conversar um pouco mais sobre ciência, pseudociência, se você discorda de mim, concorda comigo. Então, vamos nessa.